Olá, aqui mais um programa Sucesso Não É Por Acaso, pela Connect TV, com seu amigo Ricardo Caiafa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um programa que visa trazer a verdadeira face do sucesso. Nós estamos também pelo canal 10 da Megabit Telecom, canal 9 da Net Claro, canal 1 da NX TV, canal 88 da Multi TV, canal 1 da Proxer Play, além da TV Alphaville, pelo aplicativo da Connect TV e também pelo YouTube. São milhares de telespectadores que prezam por um conteúdo de qualidade e a Connect TV promove muito mais do que likes ou views. A Connect TV promove geração de valor, com um conteúdo que tem compromisso com a verdade, a transparência e a informação. Quero parabenizar os 6 anos da Connect TV no Brasil, os 2 anos da Connect TV Algarve, em Portugal, e agora a Connect TV Atlanta, que também agrupa essa rede incrível da nossa querida emissora. Então, tudo isso é fruto de uma experiência de 30 anos na área de telecomunicação e também de gestão do nosso querido amigo e fundador da Connect TV, Ricardo Eudes Ricardo. Um grande abraço, meu amigo e xará. E se você gostou da entrevista, se você gostar da entrevista, clica, compartilha, interaja, porque de 3 em 3 meses nós vamos premiar aquela entrevista que tiver o maior engajamento. A gente já está aí monitorando os engajamentos e em breve a gente vai ter aí um evento na Connect TV para poder entregar essas premiações. Então você que está curtindo, compartilhando, acompanhando, não desista, tá bom? Continue interagindo, porque a sua entrevista, ela pode ser a entrevista premiada. Muito bem. E você que já pensou em dar visibilidade, credibilidade, destaque ao seu produto, à sua marca, entre em contato com a nossa produção, que você vai ter uma oportunidade maravilhosa numa empresa, numa emissora que vai dar um destaque e vai elevar o fausto do nome da sua empresa. Então quero... E outra coisa, diz que foi o Ricardo Caiafa que recomendou e você vai ver o que vai acontecer, tá bom? Não deixa de ligar não. Eu quero dar aqui as boas-vindas a ele. Vou ler o currículo dele para que você possa saber um pouquinho só da história desse jovem empreendedor, mas que já tem um resultado excepcional. Ele é fundador ou founder da Clique Conexões, também do Movimento Conexões Solidárias. Ele é diretor da Gristec, diretor também da ABRH São Paulo Metropolitana Oeste e coordenador do NJE, que é o Núcleo de Jovens Empreendedores da Ciesp. Alguns resultados relevantes dele: em 2018, a venda do projeto Clique Conexões, um investidor de R$500 milhão para a abertura da primeira fábrica, não é fraco não, hein? 2019, faturamento de R$6 milhões. Ele é nexialista, ele vai me explicar daqui a pouco isso aqui na entrevista. Ele ensina, treina e capacita empreendedores a construir negócios, olha que bacana. Ensina também acessos, networking, posicionamento e construção de rede de contatos. E ele, descrevendo o negócio que atua, que é a Clique Conexões, é a empresa referência na fabricação de chicotes elétricos para rastreadores automotivos. Também atende os segmentos de refrigeração comercial e industrial, linha branca, automação e agro. E com um detalhe importante, o chocolate preferido dele é Copenhague. Muito bacana, eu quero aqui dar as boas-vindas ao meu querido amigo Romerito Feliciano, 11 anos empresário, hein? Bem-vindo, Romerito. Ô, Ricardo, muito obrigado. Chocolate, você vai ficar me devendo chocolate, então. Pois é, rapaz, só de falar aqui já deu vontade, né? Muito prazer estar por aqui, ô Ricardo. Você é um querido, muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho aqui dessa trajetória aí, como foi alcançar esses resultados, tem muito mais e vai ser um prazer compartilhar, viu? Obrigado pelo convite. Imagina, a alegria toda nossa, o foco, né, do programa Sucesso Não É Por Acaso, não é mostrar o sucesso, né, porque o sucesso, quem senta nessa cadeira já é uma pessoa de sucesso. Então a gente só apresenta, a gente fala quem é, fala um pouco do histórico da empresa, mas a gente sempre passeia aquele início, o início da trajetória, o início da caminhada, que a gente sabe que nenhuma delas é uma trajetória fácil, uma trajetória onde tudo contribuiu. Claro, tem histórias mais difíceis, um pouco mais fáceis, mas todas elas têm sua agrura. Já me perguntaram uma vez, mas e aquela pessoa que
ela tem dinheiro, né, de família, ou ganhou na loteria, abriu uma empresa, não importa. Ela pode iniciar com um caixa, mas se ela não vivenciar as agruras do começo, as experiências que são trazidas a ela, uma hora aquele dinheiro vai acabar, uma hora a gestão dela vai se mostrar falha, se mostrar fraca, e aí o dinheiro não vai mais ser a solução. Aliás, o dinheiro não é e nunca foi solução. Os grandes projetos são feitos de ideias, de conexões, de iniciativas, e de conexão você entende muito. Então, eu queria, Romerito, que você falasse um pouquinho, tá? Eu lembro que nós tivemos uma conversa muito bacana, e você me impressionou muito, né, essa migração entre você ser funcionário, ser empregado de uma empresa e depois você se tornar empresário. Então você compartilhou ali algumas visões, algumas constatações que levou você a dar esse passo ousado, que é um passo ousado, que é se tornar, sair daquele pagamento fixo, seguro, né, garantido, e você encabeçar um outro projeto onde você não tinha segurança de praticamente nada, exceto uma grande vontade de vencer, claro, um planejamento minimamente feito, que é necessário, mas, obviamente, é algo realmente desafiador, que traz aquele frio na barriga, aquele medo, mas você deu esse passo. Então, para iniciar a nossa entrevista, nosso bate-papo de hoje, eu queria que você revisitasse essa fase, né, e como é que foi os primeiros passos aí com a Clique Conexões. Maravilha. Novamente, prazer estar por aqui, Ricardo, e parabenizar pelo propósito do programa, porque hoje é mais comum a gente ver falar muito do sucesso, né? Então, obrigado pela oportunidade de voltar lá no Romerito raiz mesmo e compartilhar um pouquinho dessa história. Então, para começar, eu não posso deixar de começar pelo Romerito criança mesmo, né? De como foi a construção do Romerito até chegar nesse Romerito que está aqui falando para você. O Romerito ele cresceu em um ambiente muito hostil, numa favela, e a minha vantagem é que os meus princípios e valores ali da minha família, a minha base familiar, e aí eu quero honrar muito esses dois aqui, que é a minha mãe e o meu pai, que me ensinaram muito. O que você está vendo do Romerito hoje aqui é essa base familiar que eu tive, de muito diálogo, de conselhos. Meu pai hoje é a minha maior referência de mentor, conselheiro. A gente troca muita ideia, né, seu Raimundo? Um abraço para você, Raimundo Feliciano. A gente troca muita ideia. Hoje eu tenho o prazer que meu pai me chame de mentor. E toda a parte de gestão, liderança, eu tenho essa referência do meu pai e essa comunicação, essa minha facilidade de comunicação e conexão. Quero honrar ela aqui, a dona Elisete Pereira Feliciano, que eu aprendi a vender com ela, aprendi a me comunicar com ela, e é uma referência para mim em liderança feminina. Eu cresci... Então, dona Elisete e seu Raimundo, um grande abraço, viu? Um abraço, porque ó, tá aqui o produto, né? O produto de sucesso. E a gente sabe, como diz o ditado, a boa árvore se vê pelos frutos. Né? Perfeito. E aí, essa história, assim, com o melhor que eles tinham na época, eles... criaram o Romerito. Então, o Romerito ele cresceu ali num ambiente de favela, de comunidade, e depois a minha jornada profissional, ela começou ainda aos 9 anos de idade, quando a minha mãe trabalhava numa empresa de cosméticos, né, aqueles cosméticos de catálogo, e eu acompanhava ela nas reuniões. O formato naquela época, você fazia reuniões nas casas das pessoas e fazia demonstração. E eu acompanhava e aprendi ali naquele momento a vender. Vendia, observava ela vender os produtos e ia aprendendo. E aí passou um tempo que eu comecei a agendar as reuniões na casa das vizinhanças ali, porque eu já tinha aprendido com ela. Então eu estudava à tarde, de manhã saía batendo na porta das casas, agendando a reunião para de tarde minha mãe ir lá fazer a demonstração dos produtos. E aí que começou a construção do Romerito de network, de comunicação. E eu nem sabia o que era isso, obviamente. Tinha 9 anos de idade, né? Aos 14 anos, minha jornada profissional iniciou em um supermercado, numa rede que existia aqui na cidade de Barueri. E aí eu trabalhei nessa rede durante 5 anos, entrei como empacotador do caixa e saí como subgerente. Essa rede ela foi vendida e aí eu também não queria mais trabalhar no segmento. E aí eu fui trabalhar no segmento de call center.
No segmento de call center, fiquei 6 meses, adquiri ali, aperfeiçoei algumas habilidades como vendas, técnica de vendas, também comunicação. Aí o dinamismo do call center Não, é imenso, né? Não, nossas metas assim, era por hora, foi um aprendizado, assim, inclusive a parte de liderança. Tive grandes líderes e é importante ressaltar aqui que já nessa construção, Ricardo, eu sempre fui acompanhado por bons líderes, de dentro de casa, inclusive, que eu acabei de citar meu pai e minha mãe aqui. Então, quando eu tive minhas oportunidades profissionais no mercado, tive grandes líderes aqui, por exemplo, como o César, a Roseli, que foram os meus mentores iniciais, que acreditaram no Romerito, naquele menino ainda que só tinha sonhos, só tinha algumas vontade de crescer, não sabia nem para onde ainda, mas tinha vontade de crescer, para oferecer uma vida melhor para a família. Meu principal valor, desde aquela época, sempre teve primeiro na pirâmide, primeiro aqui, foi a família. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar nesse supermercado, que a rede foi vendida, eu fui para o call center. E do call center fiquei só 6 meses trabalhando no call center, porque eu ia casar e tinha que conciliar, juntar as duas vendas. Então o call center hoje ele permite você trabalhar pelo menos em 2, por conta da carga horária. Desde aquela época já era assim. Então eu aqui em Alphaville, quando eu vim aqui buscar uma oportunidade de emprego também em call center para conciliar, eu consegui passar na entrevista, mas os horários coincidiu com o emprego que eu já estava. E aí, aqui eu me encontrei com um grande amigo, né, assim, muito por acaso mesmo. Ele estava descendo a calçada e eu subindo, né? E a gente se encontrou da mesma igreja, ele perguntou, mas o que você está fazendo por aqui, meu amigo? Eu falei, vim aqui fazer uma entrevista, expliquei. Aí ele perguntou, mas você está desempregado? Eu falei, não estou, mas preciso somar renda. E aí ele falou, não custa nada eu levar um currículo teu na empresa que eu trabalho, é aquela empresa ali, mostrou a empresa, isso numa segunda-feira, Ricardo. Quando foi na quarta-feira, o RH me chamou. Passei na entrevista, comecei a trabalhar, aí sim eu tive que pedir demissão do empresa de call center, que aqui na empresa era período integral. Essa empresa é um grupo econômico muito forte aqui de Alphaville. Eu fiquei na empresa durante 8 anos e entrei como operador de telemarketing, né, que é a experiência que eu estava mais evidente na época. E de 8 anos, é importante vocês entenderem que quando você está caminhando para o sucesso, essa é a parte mais demorada do processo, entendeu? Quando você precisa de fato pagar o preço ali, dormir menos, trabalhar mais, abrir mão de alguma coisa. O sucesso exige sempre que você abra mão de alguma coisa. E resumindo a minha trajetória nesse grupo econômico, eu fiquei 8 anos nesse grupo econômico e eu fui promovido 8 vezes. Então, de operador de telemarketing, eu estava até visitando a minha carteira de trabalho. Meu primeiro salário, Ricardo, foi R$ 421 como ajudante geral. E aí eu tinha conseguido esse emprego para ganhar R$ 628. Já era já era algo a mais, né? E aí, 8 anos nessa empresa, fui promovido, fiz carreira, fiquei 8 anos e atingi o cargo de diretor comercial. Diretor comercial, você entrou como operador de telemarketing. Operador de telemarketing. Tá, diretor comercial. 8 promoções, 8 anos. 8 anos. Em média, uma promoção por ano. Por ano, isso. Né? Muito bem. Para quem nos acompanha agora, eu precisava dar essa parada aqui, abrir esse parênteses. Claro. A que o Romerito atribui essas promoções dentro da empresa? Porque você não é uma pessoa com superpoderes, né? Você não veio de um outro planeta. Nem melhor né? que ninguém. Nem melhor que ninguém, mas tem alguma coisa aí. Então eu queria que você compartilhasse. Obviamente isso faz parte, essa experiência faz parte da sua história e também essa experiência elevou uma autoestima sua, sem né? dúvida. Para os próximos passos que viriam depois. Porque alguém que é promovido 8 vezes é alguém que atendeu, que resolveu, que teve um porquê da pessoa chegar lá e te promover. Então, a que você atribui essas promoções? Eu atribuo a dois fatores importantes, assim. O primeiro é você ser um observador. Você observar o que você tem ao seu redor de oportunidades. Ou seja, não andar distraído. Não, você tem que observar. Em qualquer ambiente que você esteja. Hoje, com mais clareza disso, eu chamo de ser intencional e estratégico. Mas naquela época, eu já tinha clareza de que eu, sendo observador do que tem de oportunidade no meio que eu estou, eu quero aproveitar. Se é melhor para mim.
E hoje muitas pessoas estão dispersas, estão muito acomodadas e acostumadas no mesmo trabalho, na mesma função, exercendo a mesma habilidade ali. E a segunda coisa é que você precisa de pessoas para que elas acreditem em você. Então eu sempre vendi muito bem o peixe do Romerito. Então se a empresa está precisando de desenvolver alguma coisa, eu ia lá e fazia. Então, mas aí a gente pode atribuir isso a um marketing pessoal. Proatividade. E proatividade. Né? Porque você... aliás, é bem interessante isso, Romerito, porque você tinha, óbvio, o marketing pessoal, que trata da tua presença, da tua fala, enfim, de você dizer que vai fazer, mas você tinha também o fazer. Né? Principalmente o fazer. Principalmente o fazer, né? Porque hoje também é importante a gente lembrar que tem muitas pessoas que treinam para parecer ser. Isso. Mas não treinam para ser. Exato. Inclusive, isso existe muito em entrevista de emprego. Hoje tem curso para você saber se portar e o que falar numa entrevista de emprego. Perfeito. Só que o turnover dentro das empresas é enorme, por quê? Porque elas até entram, mas não ficam. Isso. Porque essa coisa entre o marketing pessoal e a prática daquilo que foi, entre aspas, vendido, o marketing pessoal está muito distante. Está muito distante. Né? Mas desculpa, mas a proatividade, e como eu observava as oportunidades que tinha e também era proativo. Então eu ia lá e fazia, mas sempre dentro daquilo que eu sabia que eu dava conta. Né? Nada de querer fazer só para mostrar que é superior. Não, eu identificava que a empresa precisava daquilo ser feito. Eu me comprometia até ao ponto de aprender algo a mais, né? E a questão da observação é o seguinte, né? Como eu sempre tive a sorte de ter bons líderes, então o meu próprio gestor na época falava: Romerito, se você um dia quiser sentar na minha cadeira, você tem que me ajudar a ir para a próxima cadeira. Sempre eu escutei isso muito cedo, né? Que hoje quem pratica isso é maravilhoso. Então, não é passar a perna no Ricardo para ocupar o lugar do Ricardo. É assim, como é que eu posso contribuir com o Ricardo para que o Ricardo vá para um próximo nível e eu assuma aqui a posição dele, depois ele vai me puxar e assim por diante. Então, eu tive grandes líderes na minha trajetória profissional que me ensinaram isso muito cedo, que nessa empresa não foi diferente. Então, todas as promoções que eu atingi foi porque alguém foi me puxando. Ou seja, você não ficava esperando reconhecimento, né? Muitas pessoas falam isso, eu não sou reconhecido, eu não sou reconhecido. Não. Você simplesmente se posicionava. Né? Exatamente. Para quê? Para trazer uma solução para alguma questão que a empresa sempre focado na solução. Precisava. Né? Sempre focado na solução e posicionando a empresa e você naturalmente. Porque uma coisa que nunca, assim, e outra, né? Na empresa, eu sei que na empresa você sempre vai ter os contra você, aqueles que não querem ver o teu sucesso, normal, também passei por isso. Todo ambiente tem, mas da mesma forma que contra fatos não há argumentos, contra resultados não há impedimentos, entendeu? Então, na área de vendas, que eu atuei bastante na área de vendas, por exemplo... Repete aí, por favor. Contra fato não há argumentos? A frase mais comum que você escuta é contra fatos não há argumentos, né? Então, contra resultados não há impedimentos. Mas repete aí essa frase, Romerito, como é que é mesmo, hein? É mais comum você ouvir contra fatos não há argumentos, né? A frase mais comum. Aí eu sempre falo, contra resultados não há impedimentos. Perfeito, e tem tudo a ver porque o resultado, ele é como um fruto de algo que você fez, é inquestionável. Isso. Não tem como. Né? Acabou, o fruto está ali. Então, às vezes as pessoas elas ficam tentando convencer o outro do valor delas, né? E elas se esquecem de que a melhor maneira dela mostrar o valor dela é mostrando o resultado. Porque o falar de si denota o quê? Um convencimento. Mas o que funcionou muito para mim nessa minha construção, Ricardo, foi assim, entender o que deu de errado, corrigir e ir para o próximo passo. Né? A maioria das que até hoje eu vejo, inclusive em mentorias, você fica mastigando aqui o problema. Né? Dentro de toda empresa existe problema. Aliás, uma empresa só existe para resolver problema do seu segmento, do seu público. Então, você já sabendo disso, você está lá dentro da tua função, você tem que ter clareza de quais os problemas do dia a dia você vai resolver para aquela empresa. Então, eu já tinha clareza disso, então eu resolvia. Só que assim, você errou, tá, e como é que a gente conserta o erro? E quais as ações que me impedem de errar no mesmo erro?
Isso me ajudou demais. Então, era muito para liderar o meu time, tá? Errou, não esquece, beleza, já consertou? Já. O que você fez para consertar? Anotamos. E o que você fez agora para não errar mais nesse erro? Porque eu sei que você vai continuar errando, mas nesse você não pode errar mais. Isso, para a construção da minha jornada, fez muita diferença, e aí por isso que eu atribuo também a essa passada de departamentos, né, inclusive implantação de ISO 9001, estruturando a empresa e tal, foi muito isso, porque quem resolve problema rápido tem mais visibilidade, posicionamento e resultado dentro da empresa. Muito bacana. E são comportamentos, digamos assim, que às vezes a pessoa olha e analisa, eu olho muito com a visão do telespectador, né? Sim. Porque as pessoas às vezes acreditam que existe ali algo mágico, alguma coisa assim que acelerou o processo para ela, uma facilitação de alguém. Pode acontecer. Aliás, na minha opinião, todo mundo tem uma oportunidade. Aqui muitos não conseguem enxergar, mas todo mundo tem ali, em algum momento da vida, teve um processo de ajuda, seja um conselho, alguma coisa ela recebeu de ajuda. Mas é importante a pessoa saber que tudo pode ser aprendido. Não existe alguém que nasce. Claro, existem algumas pessoas que nascem com alguns dons especiais, porém, tudo pode ser aprendido. Tudo pode ser colocado em prática. Para uns vai ser um pouco mais de sacrifício, para outros menos, mas, obviamente, quando você está no processo, sempre vai ser um desafio. Sim. Você não trabalhou nessa empresa, por exemplo, tranquilo, com um horário livre, fazendo o que você queria fazer. Não. Você teve que gastar seus neurônios para pensar em que soluções você poderia apresentar e fazer o que você tinha que fazer. Inclusive, eu chamo isso de investimento, né? A empresa investe em você, que é o que paga para você o seu salário, que está atribuído ao que está lá na descrição de cargo, e você também tem que investir na empresa. Então, eu sempre investi nessa empresa que eu cresci, que me deu oportunidade depois de me tornar empreendedor, que eu vou te contar daqui a pouco, eu sempre investi nessa empresa, mas quais eram os recursos que eu tinha de investimento? Tempo, principalmente tempo. Então, eu me lembro que uma vez eu assinei um documento para a empresa que eu abri mão de 600 horas extras. Esse era o investimento que eu podia fazer. Mas por que eu abri mão? Porque a empresa, na época política, era de fazer banco de horas. E eu falei, se eu pegar banco de horas, estou morto. Tem que trabalhar, tem que vender, tem que ganhar comissão. Então, eu abri mão de 600 horas. E para tomar essa decisão, você teve que pensar também. Sem dúvida. Né? Você pensou, eu vou ter que abrir mão, né, de alguma maneira desse benefício, desse banco de horas. Quer dizer, não é nem dizer o benefício, você gerou para você é um direito que essas horas, né? Mas você percebeu que abrir mão iria, de alguma maneira, te distinguir. E assim, né, voluntário, tá? Fui muito voluntário, isso, nenhuma pressão. Aliás, eu bati de frente com o jurídico na época, porque a empresa queria que eu tirasse, e aí, para resolver essa questão, o jurídico fez com que eu assinasse um termo de compromisso, tudo certinho. Eu falei, não, tá bom, assino o que tem que ser, eu só preciso continuar trabalhando e mostrando resultado, porque eu tinha um objetivo a concluir dentro da empresa, né? Para quem está assistindo, Ricardo, é muito importante saber que o processo, você não consegue pular ele, você tem que passar. E cada um tem o seu processo para passar. Hoje, principalmente hoje, naquela época, eu estou falando no ano de 2007, tá? Não tinha tantas facilidades de comunicação como a gente tem hoje, 10 anos atrás, 13 anos atrás. Mas você falava das oportunidades que todos têm. Eu acredito nisso também. Pode ser que a oportunidade demore a chegar para uns e para outros seja mais rápido. Mas o processo você não consegue pular. Você consegue acelerar o processo de acordo com as ferramentas que estão disponíveis para você. Aí você consegue acelerar o processo. Então, imagina na época que nós estamos hoje. Hoje você tem diversas ferramentas que vão contribuir que pode acelerar o seu processo. Uma delas é a mentoria. Na minha época não tinha nem esse nome mentor. Na minha época não tinha nem esse nome empreendedor. Então, hoje você já tem mentores mais qualificados, pessoas que já passaram pelo mesmo processo que você passou, que nesse compartilhamento de informações vão acelerar seu processo, que pode ser que te evite que você cometa erros, né? Hoje, eu como mentor, vou orientar o empreendedor a cometer menos erros que eu cometi, obviamente. Mas o processo ele vai ter que passar. E cada processo é individual. Cada um tem que passar, né? Sim, mitigar riscos e mitigar erros é fundamental, como você falou, né? Porque você vai passar por alguns erros principais e alguns riscos que são necessários, mas
esses vão te ensinar, esses você vai aprender. Mas quanto menos erros desnecessários você puder cometer, melhor, né? E o Romerito empreendedor, como é que foi essa chave? Essa chave, que é uma continuidade que eu estava te contando, depois de 8 anos da empresa, e aí ainda fiquei como CLT no grupo, 10 anos, né? Eu já tinha atingido ali o cargo máximo de diretoria, já estava bem, inclusive, bem relacionado no mercado de tecnologia, mas eu queria voar, queria novas oportunidades, queria conhecer novos mercados, estava fazendo a mesma coisa ali e sempre fazer a mesma coisa me incomoda muito, eu sou muito inquieto com isso. Tem que estar sempre buscando algo novo, contribuindo, conhecendo gente nova, então o ambiente estava meio limitado para mim. E aí foi quando foi quando eu decidi que eu ia sair da empresa, ia buscar, comuniquei à diretoria para que eles identificassem uma outra pessoa que me substituísse e quando foi, eles me fizeram uma proposta para abrir um negócio. Aliás, eles tinham investido em um negócio que não deu certo e eles iam com um investidor e aí eles me fizeram uma proposta para que eu fosse lá, analisasse o negócio, ver se era o que eu queria também, que eu já queria conhecer novos horizontes, e se eu topasse, eles me davam um percentual da empresa se houvesse sucesso. Vai lá, vê o negócio, se fizer sentido para você, a gente constrói o negócio, a gente continua investindo no negócio, se o negócio prosperar, aí você tem um percentual da empresa. E aí eu topei. Foi quando, em 2013, nós fundamos a primeira empresa aqui que fabricava os chicotes elétricos, que na época não chamava nem Clique Conexões. A Clique Conexões, ela foi fundada em 2018 como uma startup. Você me diz uma coisa, Romerito, você falou que você foi meio que, podemos dizer assim, chamado para uma sociedade, mas você teria que provar resultado para ir para essa sociedade. Como é que foi isso? A prova era justamente a construção da empresa, que a empresa só existiu o CNPJ, então peguei a empresa, já tinha sido investido uma verba, aberto uma fábrica lá em Perus, inclusive, mas não havia faturamento, não havia carteira de clientes, então a construção foi do zero. Então o resultado que eu tinha que fazer... Desafio. Não, baita desafio, construir uma empresa do zero, e eu topei esse desafio e fiquei apenas com a ajuda de custo da empresa para o tempo necessário ali para construir, que foi o que a gente negociou, e assim, o resultado foi... Eu construí uma empresa do zero, então tudo que o empreendedor, que ele precisava sentir na pele para construir um negócio do zero, porque eu já vinha de uma boa estrutura, esse grupo econômico de Alphaville, que o grande Luiz, Osvaí, que me deram oportunidades, foram meus mentores nesse processo, eles são bons administradores. Então eu tive essa base boa de administração, mas era a minha vez, né? Era a minha vez de administrar, era a minha vez de buscar, e aí eu fui lá do zero mesmo. Para você ter uma ideia, faltou combustível no veículo quando eu estava indo visitar um cliente ali em Pinheiros, mas não faltou dinheiro, faltou combustível. Eu que não quis pegar dinheiro da empresa, porque não tinha vendido nada ainda, né? Eu falei, não, eu vou vender, eu vou fazer acontecer, eu vou sentir isso na pele, como é construir um negócio sem dinheiro para eu valorizar mais esse começo. Me diz uma coisa, a gente, infelizmente, o tempo está se esvaindo, né? E para nós é uma agonia muito grande, porque eu tenho tanta pergunta para te fazer, imagino que o telespectador também. Mas assim, momentos que você pensou em parar e pensou, não sei, mas pensou de repente, não é para mim. Aqueles momentos que normalmente uma grande maioria das pessoas desiste desse processo de ser empreendedor. Esses momentos, Ricardo, na verdade, ele sempre está presente, mas principalmente no início do negócio ali, quando o resultado demora a vir. Nós somos muito do imediatismo, muito do agora. E de fato nós temos necessidades imediatas, sim, né? Sim. E isso causa uma agonia grande. E eu já estava sendo pressionado para o resultado, né? Isso já 2 anos do início do negócio, sem resultado financeiro nenhum, e imagino que de quem estava saindo o dinheiro do investidor, então já estava sendo pressionado. Então, esse processo meu que demorou um pouquinho, eu falei, isso aqui não é para mim, eu não devia ter saído da minha cadeira de executivo. Né? Pensei em parar. Olha aí, ó, você que nos acompanha, olha só o que se passou pela cabeça dele. Não é para mim,
prefiro voltar para minha cadeira de executivo, até porque ela causa segurança, né? Segurança, Ela conforto, traz uma segurança. É a minha zona de conforto, era a minha zona de conforto. Então, e aí, a partir desse pensamento, como é que foi? E a partir desse pensamento, o que fez com que ele fosse embora foi um micro resultado. Uma mensagem que eu quero deixar para quem nos assiste é: você precisa agradecer e valorizar os seus micros resultados. Eu lembro como se fosse hoje, Ricardo, porque é o seguinte: quando eu fechei minha primeira venda, que foi de R$150 a um cliente, eu falei, não, eu consigo. Mas foi R$150, mandei um e-mail, tenho esse e-mail até hoje, mandei um e-mail para o meu diretor, Luiz, falei, ó, fechei uma venda e coloquei o valor R$150. Cara, olha o exemplo de liderança, ele vibrou comigo, ele comemorou comigo e me deu os parabéns. Não mudaria nada, né? Muito forte, né? Muito não mudaria bacana. nada. A gente que já estava com um investimento de R$500 mil numa empresa, eu falar que vendi R$150, sei lá, se não fosse um verdadeiro líder, ia me dar um esporro, certamente, né? Mas não, ele vibrou comigo, ele me deu os parabéns. E aí, essa motivação fez com que, não, se esse cliente comprou comigo, eu vou atrás. E aí eu comecei a intensificar ainda mais o meu trabalho, batendo nas portas, e era assim, era 10 não e um sim, 10 não e um sim, 10 não e um sim, até que a constância, Ricardo, ela faz com que você tenha alguns resultados ali. Agora deve estar melhor, né? Faturamento de R$6 milhões, né? Deve estar melhor, mas é muito interessante, ô Romerito, essa questão, a mistura de trabalho com visão, porque você vê que virou uma chave depois da venda de R$150, né? Foi. Virou uma chave dentro de você. E desse momento que você pensou em parar, que você acabou de relatar aqui, o que fez você continuar foi essa venda, naturalmente. Foi a venda, ajudou Ou você muito porque... atribuía mais alguma coisa? Não atribuo às pessoas que eu me conectei no processo, entendeu? Porque essas pessoas que me trouxeram... Chega um certo ponto da nossa vida, Ricardo, dependendo do desafio que você está vivendo, a fase que você está vivendo, chega uma hora que a tua mentalidade, ela priva você, ela te limita. E aí você precisa da outra pessoa com percepção diferente, com ótica diferente, para te mostrar o caminho. Hoje a gente chama isso de mentores, mas na época não tinha essa percepção. Então, eu encontrar pessoas, participar de movimentos, me permitiu que eu conseguisse ver novos mercados e continuasse perseverando. Porque você me trouxe uma clareza de que tem um mercado, tem uma boa conexão para fazer negócio, eu ia lá, batia na porta, aprendi a me comunicar, aprendi a acessar você para fazer novos negócios. Então, atribuo a venda, porque o vendedor ele precisa de venda para ficar motivado, não só a conexão, mas certamente a conexão também, os acessos que eu fiz na época me motivaram a continuar. E aí me trouxe até aqui. Foram 2 anos aí de agonia, né? 2 anos de resistência. Do zero até você conseguir. No fim, a gente finalizou a empresa, a sociedade, depois de 5 anos. Os investidores saíram do negócio, mas a empresa já tinha um faturamento mensal ali de R$350 mil. A gente já tinha implantado a ISO, já era uma empresa reconhecida no mercado. Mas foi construída do absolutamente zero, do absoluto zero. Nós vamos fazer uma segunda entrevista. Vamos? Tá, não, tem histórias aqui para mais de... para uma série, para maratonar. Dá para construir uma série Netflix aqui, cara. Deixa eu te pedir, então, para você deixar uma reflexão para quem nos acompanha. Sim. A gente vai marcar outra, fique atento, a gente vai marcar outra entrevista para ele dar sequência na história dele e nas dicas que ele tem para o empreendedor. Mas deixa uma mensagem para uma degustação só, né, que é para não dar o spoiler, para a galera ter vontade de ver a próxima também. Mas deixa essa mensagem para quem nos acompanha. A mensagem que eu quero deixar aqui para você, que vai construir uma empresa, ou que já tem uma empresa, ou que está em dúvida se dá o primeiro passo ou não, nem sabe como, e dentro da história que eu contei, que foi o meu começo, que eu não tinha verba para acontecer o negócio. Então, eu tinha que fazer acontecer do meu jeito. E o principal ingrediente que eu usei para essa trajetória de sucesso foi os acessos. Mas não era a construção dos acessos, eram os acessos que eu já tinha. E aí, eu tenho um mantra que ele diz o seguinte: os resultados que você busca hoje estão nos acessos que você já tem, mas você não acessa. Então, faça aí um apanhado na tua rede de contatos e veja, desses acessos que você já tem,
quem é que pode contribuir com o teu momento hoje? Eu tenho certeza que você vai identificar pelo menos um que vai dizer assim, ó, senta aqui do meu lado que eu vou te dar o caminho. Perfeito, perfeito. Olha, espere pela segunda. Se você gostou da primeira, espere pela segunda. Mas se você acha que eu esqueci da pergunta que eu ia fazer para ele para a gente finalizar, esqueci não. Ah, tem mais uma ainda? Nexialista. O que é nexialista? Nunca ouvi essa palavra. O nexialista ele está muito ligado ao generalista, né, Ricardo? Então, o nexialista eu me dei conta dele quando eu estava com uma pessoa e ela disse que fazia tudo na empresa e era reconhecida como o famoso Severino. Eu lembro do Severino. Lembra do Severino? Faz tudo. Eu falei, o Severino não te posiciona, ainda denigre o nome Severino, né? Então, substitui o nome de Severino dentro de uma empresa, se você faz muitas funções, por nexialista. Porque o nexialista, ele é aquele cara que entende um pouco de tudo. Não é o especialista, ele é um generalista que entende um pouco de tudo e aí você vai dentro da empresa certamente se posicionar. Porque quando alguém tiver uma dificuldade, fala, não, vou procurar o Ricardo, vou procurar o Romerito, porque ele não é o especialista, mas ele entende um pouco disso também. Perfeito. Isso também o empreendedorismo nos traz, né? Nos traz essa capacidade de ser um generalista. Bom, muito obrigado, meu querido amigo Romerito, parabéns pela sua trajetória. Agradeço, Ricardo. E deixa aí o seu tchau para nossos telespectadores. Seu até logo. Até logo, telespectadores. Pô. Obrigado por vocês que acompanharam até aqui e se fez sentido tudo que vocês escutaram aqui, eu só peço um favor, coloca em prática, porque eu cheguei no sucesso que eu relatei aqui porque eu coloquei muitas coisas em prática do que eu aprendi. Então, quem quiser também me seguir nas redes sociais, estou super aberto aqui, Ricardo, @RomeritoFeliciano, tanto no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn. Maravilha. Então, é isso aí. Você que nos acompanha, você tenha certeza de uma coisa. O sucesso não é por acaso. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.